prazer estar aqui. Até que enfim a gente conseguiu, né? Seja super bem-vinda. Obrigada. Tô adorando, né? Que bom. Esse espaço lindo. Espero que vocês muito gostem. gostoso. E essa estrutura de bar que você fez, eu fiz a minha abertura ali. Ela tá Gostou? linda. Eu gostei demais. Ficou Tá lindo, lindo, tá moderno, tá uma coisa assim bem decorada, bem chamativa, né? A gente fala que os espaços instagramáveis hoje fazem sucesso em qualquer empreendimento, não é? Mas o mais interessante é que 80% foi eu mesmo que fiz. Eu mesmo fiz a parede, a decoração. Eu não sabia que você era decorador também, não? Arquiteto? Eu não sou, eu tento. A gente faz de tudo, né? A gente vai fazendo um pouquinho de tudo. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu acho que vem com mais carinho, vem com mais... mais personalidade. Coloca mais personalidade no negócio. E como é que tá aqui? Tá lindo, né? Pelo menos assim, eu tô achando fantástico. Vejo sempre você com as suas... Gente, ele não para de criar o tempo todo, inventando alguma coisa. Cada vez que eu venho aqui tem uma novidade, ele tá bolando uma outra coisa e no final ele vai contar pra gente porque tá chegando uma novidade que eu gosto muito. Então acho que muita gente gosta também. Mas a gente vai deixar isso pro final. Que bom. Né? Tem muita coisa para acontecer, muitas novidades mesmo. E vou passar em primeira mão para você. Ai, que bom. Olha só, hoje nós vamos primeiro, eu queria que você contasse para o nosso público como que você entrou na gastronomia. Como que o Edilson sentiu essa paixão, né? Em que momento isso aconteceu na sua vida? Então, vamos lá. A gastronomia, eu acho que não foi eu que escolhi a gastronomia. Ela te escolheu. A gastronomia me escolheu. Tudo começou por uma necessidade mesmo, filho de mãe solteira, uma mãe com 8 filhos para criar. Vixe Maria! Nascido e criado na Ceilândia Sul, um bairro da periferia de Brasília. Eu gravei lá e foi um sucesso o programa. Querida Ceilândia, vai vir muita coisa legal que eu vou fazer agora um pouquinho pela Ceilândia, né? A Ceilândia me deu tanta coisa e agora está na hora de devolver um pouquinho. Então isso começa aos 9 anos de idade. Tem pouco tempo. Tem só um pouquinho. Então isso começa eu visitando um amigo meu, dono de uma padaria. O pai dele era dono de uma padaria e eu vou chamar ele para brincar, brincadeira de criança, 9 anos de idade. E nesse dia eu sou convidado a preparar um pão, passar farinha e passar manteiga em algumas formas de pão, de bolo, né? E nesse dia eu ganhei 1 litro de leite e um saquinho com 8 pães. Era um saquinho de leite. Você já levou um alimento para tua casa. Era um saquinho de leite e 8 pães que eu ganhei sem saber o que era salário, sem saber o que era realmente empreender, o que era uma profissão. Bem, eu cheguei em casa e no dia seguinte eu voltei para ganhar pão e leite de novo. E daí começou a minha história. Muito legal isso, na área de panificação e confeitaria. E daí, graças a Deus, apareceram várias pessoas incríveis na minha vida. Grandes profissionais que achavam legal um menino com 9 anos de idade já trabalhar, já... ganhar o pão de cada dia, levar isso para a família. O mais surpreendente era trabalhar sozinho em uma padaria, né? Já produzir, já criar. E começaram a me passar... Então você entrou para poder trabalhar? Eu entrei para começar e todo dia eu estava lá, eu quero pão e leite, eu quero trabalhar para ganhar pão e leite. Mas eu acho ficou nessa troca ali naquele início e tal? Sim. E devia fazer um sucesso, né? Era bem legal. Eu não tinha consciência ainda do que era profissão. Eu, no início de tudo... Do que era um salário, nada, mas aquele pão e aquele leite já bastava. Eu não entendia nem o que era salário, né? Eu tinha que levar o pão e o leite para casa. E daí começou. Mas eu acho que o que eu ganhei de mais valioso não foi salário, foi conhecimento. Esses grandes mestres que passaram pela minha vida me passaram conhecimento que isso não tem valor, não tem preço. Acho que hoje as pessoas elas não entendem muito o valor do conhecimento. Se preocupam tanto em ganhar dinheiro e eu quero ganhar dinheiro a qualquer custa e esquecem o valor do conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira de você. Né? Você leva para a vida o conhecimento. E aí eu tive grandes professores, grandes mestres que me ensinaram. Eu não vou dizer tudo, mas muita coisa na área de panificação e confeitaria. Então você iniciou na panificação, eu não sabia. Comecei na panificação e confeitaria e depois, vendo grandes chefes na televisão,
Eu quero ser um chefe, quero ser um cozinheiro. Muito bom. Nunca tive muito essa coisa de quero ser chefe, eu sempre pensei em ser um bom cozinheiro. E, particularmente, eu nem gosto muito de ser chamado de chefe. Eu quero continuar sendo um bom cozinheiro, continuar alegrando os meus clientes, amigos que frequentam o restaurante hoje e me falam diariamente: a sua comida é boa. Isso, para mim, é o maior prêmio que eu posso ter. A gente está rodando aqui, eu fiz questão de gravar esse primeiro bloco para mostrar um pouco de toda a estrutura que foi colocada dentro de um centro empresarial. Nós estamos aqui dentro de um centro empresarial e geralmente não se vê uma estrutura de um restaurante mais voltado aí para uma gastronomia especializada, uma alta gastronomia, enfim, dentro desse tipo de empreendimento assim. Então, ele, além de estar aqui num complexo que tem, eu não tenho a menor noção de quantas unidades tem em relação a empresarial aqui dentro, mas é muito grande, né? São mais de 3.000 escritórios, é muita coisa. Muita coisa, e são 3 torres de hotelaria, isso. Isso, ainda tem o hotel. O Centro Cultural, que é aqui embaixo, né? Sim, então assim, a gente está primeiro num centro da capital, né? Com dentro de um mega empreendimento, onde ele tem gente de todos os tipos. Então, tem turista, que eu falei isso no início também, tem aquele que mora aqui, tem os escritórios, enfim, é uma miscelânea, né? É uma miscelânea, é um complexo, aqui. Realmente é um complexo empresarial, turístico e também cultural. O restaurante ele fica localizado dentro do Centro Cultural do Brasil 21, onde tem 4 salas de teatros. Poucas pessoas sabem disso em Brasília. Eu não sabia. Que aqui embaixo do restaurante tem 4 salas de teatro. O bloco A, que ele é o maior bloco do complexo, né? É onde tem aqui partidos políticos, construtoras, uma série de coisas dentro desse bloco A. Além do Centro Cultural. Tá, então vamos falar o seguinte. Eu quero entender primeiro, aí você entrou na gastronomia, quer dizer, dessa forma como você já colocou para as pessoas, desde pequenininho e tal. Qual foi o momento, aonde que foi que você, que deu aquele tchan que eu quero empreender em gastronomia? Se você estudou antes, se você foi autodidata, o que aconteceu? Além dos grandes mestres que você já falou e principalmente essa padaria, que é muito legal você citar, sim, né? Sim. Que é o seu início de tudo, que por mais que seja, não sei se mas por mais que seja uma padaria simples, né? Naquela época provavelmente ainda não tinha esse monte de técnica né? que se usa hoje, mas foi o seu início de tudo, sim. Igual eu lá no fogão a lenha, né? Então isso a gente não esquece. Não, isso traz uma memória afetiva, né? Muito legal e essa bagagem, né? Essa bagagem profissional de uma panificação que ela é muito antiga. Hoje a panificação modernizou muito, hoje existem várias pré-misturas. Tecnologias, né? Enfim. Sim. Eu, quando estive na última FIRPAN agora em São Paulo, é incrível como diminuiu o tamanho de tudo. Antes a gente tinha um forno de 10 metros, hoje a gente tem um forno de 1 metro. Verdade. A gente precisava de uma equipe de 10 pessoas dentro de uma linha de produção. Hoje, 2 pessoas produzem tudo dentro de uma panificação, de uma padaria. Então mudou muito. Porém, o legal da gastronomia é isso. Tanto gastronomia, quando eu falo gastronomia no modo geral, confeitaria, panificação, é uma roda gigante, né? Se moderniza muito. Você tem que se adaptar. A gente se adapta. Mas sem esquecer a raiz. Mas ao mesmo tempo, essa roda ela vai lá em cima e ela passa por baixo de novo. E essa cozinha antiga, ela volta com tudo. As grandes padarias hoje de São Paulo estão voltando com essa padaria de fermentação natural, artesanal, com pães né? rústicos, né? E a todo vapor. O legal da gastronomia é isso, essa roda gigante, ela dá uma volta, ela está em cima, depois ela está embaixo, e o que era antigo volta a ser novo de novo, e a nossa cozinha ela vai se modernizando, mas sem perder as raízes. E isso é muito importante. Isso é muito legal. Hoje a gente fala muito no resgate da comida sentimental,
dessa coisa de raiz, do tempo da vovó, aquela comida que te abraça, aquela comida que te envolve, né, na realidade. Sim. E quando ele falou isso, é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade hoje. A gente já vive uma vida muito corrida, e quando você consegue fazer uma releitura, trazer, sei lá, eu não sei de onde que você é, da naturalidade. Eu sou de Brasília. Ih, Brasília Filho mesmo. de Brasília. Então, Brasília, a gente tem... O legal da gastronomia em Brasília é que existe uma mistura muito grande. Sim. Então, a gente tem um pouco de Minas, um pouco do Nordeste, e vem essa coisa. E aí, os chefes, a gente consegue trabalhar uma gastronomia e criar em cima, tirando um pedacinho de cada lugar, e criar o nosso, né? E a afetividade hoje está super em voga, né? Essa coisa de você pegar aquilo que realmente faz sentido. Sim, a minha cozinha ela é 100% afetiva, né? Aí eu trago um pouco, eu acho que esse lado gastronômico de cozinhar vem muito do meu avô. Eu criança, via o meu avô paterno, né, cozinhando para minha avó. Minha avó era tratada como uma princesa, ela nunca cozinhou em casa. Meu avô fazia tudo. E meu avô nordestino, analfabeto. Gente, isso, meu avô não sabia nem ler, nem escrever. Mas eu acho que eu puxei um pouco isso dele. Leninha, essa memória afetiva que eu tenho do meu avô fazendo um arroz com leite maravilhoso. Era um arroz de leite com uma carne tão suculenta que eu não consegui até hoje reproduzir. E você tem no cardápio, não? Não tenho no cardápio. Você tem que trazer isso pro cardápio? Eu acredito que em algum momento, em algum evento, eu traga isso, porque me traz uma memória afetiva muito incrível. Vamos gravar isso. A preparação do arroz de leite do avô, olha. Combinado. Tá? E eu acho que a minha vocação, a minha vontade de ser um cozinheiro, um bom cozinheiro, partiu daí. De ver o meu avô cozinhando. Né? E em que foi dar isso? Aí eu começo a pesquisar, naquela época... Não tinha internet? Sem internet, pouco acesso à televisão, eu, filho de uma empregada doméstica, sem acesso a um monte de coisas, sem um poder aquisitivo, né, que me proporcionasse buscar esse estudo fora. E era uma outra época de verdade, né? Uhum. Estudar gastronomia... Outra cultura. Era tudo. Estudar gastronomia, acredito que hoje ainda é assim. Curso? Eu não sei de que tempo que você está falando, que você é tão novo e de repente está falando lá. Ainda não consegui captar aqui. Obrigado. Mas eu estou falando da época de 92, 93. Em Brasília não tinha nenhum curso de gastronomia. Então isso a gente tinha que buscar fora. Uhum. Existia uma única escola na América Latina que era o Hotel Água de São Pedro. Né? Tá. O grande Hotel Água de São Pedro. Que sempre formou, né, nessa área. Acredito que ainda hoje seja a melhor referência em escola de gastronomia. Eu conheço, mas não assim, de estudo em si. Isso. Só que tinha um porém, eu não tinha idade para estudar. Vixe. Né? Então eu tinha que buscar revistas, eu só via fotos de grandes chefes. E se inspirava. Eu queria ser um cozinheiro. Legal. Eu não tinha essa pretensão de ser um chefe, de ser estrelado, de ter um restaurante. Eu queria cozinhar. Eu só queria cozinhar e viajar o mundo cozinhando. Então, aos 15 anos eu consigo entrar no grande hotel, na escola de gastronomia, e me formo muito novo ainda, né? Aos 17 anos já tinha formação gastronômica. Cozinheiro profissional? Cozinheiro profissional, porque não existia na época esses títulos de chefe de cozinha, disso. Formação universitária, a gente cozinhava. A gente era feliz cozinhando. Você tinha que aprender a prática. Tinha que ser 100% prática, né? A gente não ligava não tinha muita muito história da técnica em si, né? Era muito mais você gerar produção. Era produção, 100% produção, né? Você tinha que aprender realmente a cozinhar, tirar sabores, fogão, aquela coisa muito de cozinha raiz. Não tinha ainda muita coisa que já vem hoje preparada, né? As pré-mesclas, enfim, essa coisa toda. Não tinha nada disso. Bases de Por cozinha, isso que eu acho que era uma cozinha incrível, porque você tinha que aprender a cozinhar, tirar sabor realmente do produto. Então eu acho que eu ainda trago muito disso e agradeço muito por ter participado desse momento da gastronomia.
você começa a trabalhar já nesse intermédio de tempo, você já vai trabalhando. Trabalhar desde os 9 anos, né? Não, eu sei, mas aí profissionalmente profissionalmente, desde os 14 anos trabalhando em restaurante. Muito legal isso, muito interessante. Realmente é assim, é você buscar né, a carreira mesmo, você perseguiu ela, né? Eu acho que eu escutei uma frase de que o sucesso chega para quem o procura. Para quem trabalha muito. Para quem trabalha, né? Ou seja, para quem está procurando ele, no sentido de não sucesso, igual você falou, de ser estrelado. Legal se for estrelado, incrível, maravilhoso, né? De ser considerado um dos melhores, aquela história toda, reconhecimento do seu trabalho. Mas a sua história, ela realmente aproxima muito do que é o amor pela gastronomia. Ou seja, eu estou indo, deixa eu ver onde eu vou chegar. Não é isso? Sim. Então, olha só, nós vamos encerrar esse bloco, porque essa história vai ter muito que desenrolar aqui. E eu fiquei cansada de ficar aqui, ó, tá vendo? Convido você a tomar um champanhe, vamos tomar? um espumante. Opa, vamos tomar um espumante, vamos continuar escutando a história dele, que realmente é uma história de superação e que vocês vão ver aonde chegou, onde nós estamos aqui, já dá para você ter uma ideia, né, do que vai acontecer. Então fica com a gente. E a gente vai iniciar esse bloco agora, lógico, tomando alguma coisa, né? Sim. Eu acho que merece, a sua história merece. A ocasião merece. A ocasião merece. E para poder escutar tudo que você tem de dica de empreendedorismo, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. E eu gosto dessa coisa, eu gosto de pegar histórias que realmente o nosso telespectador vivencie isso e tome consciência de que ele pode também. Porque às vezes tem muita gente que tem um sonho no papel e tem medo, né? Não sabe que pode chegar lá. Eu fico bem feliz em hoje poder ser, de certa forma, uma referência, né? De alguém que saiu da periferia de Brasília, sem muitas condições, e hoje poder estar aqui ao seu lado, falando um pouquinho, não só das vitórias. Eu acho que as vitórias, elas são consequências de muito trabalho, e olha que são 30 anos de profissão e 30 anos de muito trabalho, né? Chegar aqui para mim hoje é uma vitória. Estar aqui hoje é uma vitória. Então você pode falar isso para as pessoas, né? Que se você tem um sonho, você pode investir nele e que pode alcançar a realização desse sonho. Sim, né? sim. Falando um pouquinho de mim, né? Mais uma vez, reiterando, uma criança que saiu de um bairro muito pobre, sem nenhuma expectativa de vida, sem, às vezes, ter o que comer. Que isso é uma realidade muito próxima ainda hoje. Muitas pessoas hoje ainda vivem dessa forma. Nessas condições, né? Nessas condições. E que tem vontade, de repente, de empreender, né? Tem vontade, mas não tem oportunidade. Oportunidade, mas ele pode buscar, não tem acesso a essa informação. Você, na realidade, você não teve oportunidade diretamente. Você vivenciou uma experiência e se aproveitou daquele momento para dar continuidade num sonho. E é isso. As pessoas precisam, na realidade, tomar consciência da oportunidade. Às vezes a oportunidade realmente está na sua frente e você não consegue perceber ou agarrar aquela oportunidade. No seu caso, lá no caso, quando você entrou na padaria, que você ajudou por acaso, foi por acaso, de você untar ali a forma de bolo e você conseguiu um saco de pão e um leite, aquilo era uma oportunidade. Você naquele momento, é óbvio, você não sabia, mas você agarrou aquela oportunidade e construiu a sua carreira em cima dela. Ela foi o início de tudo.
Ali foi o start de tudo. Foi o start de tudo. Vamos brindar esse momento. Sucesso, né? Eu acho que foi o start de tudo. Inconscientemente, é óbvio, eu já estava ali aprendendo a empreender, Aham. mas de uma maneira assim, sem nenhuma expectativa do que Sim, viria depois. mas você foi lá, você foi galgando passo a passo até chegar em São Pedro e daí por diante deslanchar. Onde que começou quando você voltou? Então, isso aí começou. O primeiro restaurante que eu trabalhei, por coincidência, foi um restaurante italiano chamado Bom Gustaio, Aqui em Brasília. em Recife, Recife. restaurante do seu Antenor. Em Brasília já teve uma. É. Eu inaugurei esse restaurante aqui em Brasília. Dois empresários foram a Recife, conheceram a franquia, a marca, e aí trouxeram essa marca para Brasília. E eu tive a honra de inaugurar esse restaurante aqui há muito tempo atrás, muitos anos atrás. E daí para frente foram vários restaurantes, várias marcas. Ou seja, você foi criando experiência prática, adquirindo experiência prática, até chegar em montar o seu negócio. Quando você fala, por mais que o curso em Águas de São Pedro, né, Sim. tenha sido uma escola muito boa, que eu acredito que seja assim, hoje nós temos vários cursos de gastronomia. Faculdade mesmo, né? Uma universidade, um curso superior de gastronomia. Sim. Como que você vê isso hoje? A gente tem aí muitas pessoas, né? Houve um envolvimento muito grande, principalmente de uma galera mais jovem, na gastronomia. E o primeiro impacto dessas pessoas, aliás, o que elas sentem, o que as levam a entrar numa faculdade de gastronomia, geralmente é a glamorização. É ver os grandes chefes, aqueles chefes que realmente são sucesso no mercado e que é uma inspiração, sim, né? Mas a maioria, de repente, enxerga somente a glamorização. E aí eles buscam um curso de gastronomia. Como que você vê isso hoje dentro da formação? Enfim, qual a importância desses cursos? Se você emprega, se você traz estagiários para cá, enfim, fala um pouquinho sobre isso em relação ao que você fez antes, né? Porque querendo ou não, você estudou, você foi para criar uma base. Sim. Né? Acho que aí a gente tem vários tópicos dentro desse nosso bate-papo sobre a formação gastronômica. Eu acho que hoje a formação gastronômica ela te dá um alicerce, te dá uma base teórica muito grande, mas é unânime isso. Todos os estudantes saem sem nenhuma base prática. E isso é normal. A gente só vai ganhar a bagagem necessária... A prática mesmo, né? Na prática. Assim. Uhum. A gente realmente, nossa grande referência na gastronomia, carinhosamente, a gente chama ele, quando eu falo a gente, chefes, né? Chamam ele de chefão, o poderoso chefão. Aí eu estou me referindo ao nosso grande mestre Atala, o chefe Atala, o chefe Alex Atala. Ele sempre fala nas palestras dele que se você não sabe limpar chão, você não pode finalizar um prato. E isso é muito claro, isso é muito óbvio. Se eu não sei realmente a base, não adianta querer. Se eu não aprendi a andar, não adianta querer correr. Uhum. Então, eu acho que as pessoas atropelam hoje várias fases da profissão. Né? A faculdade, ela tem uma culpa, uma grande parcela de culpa nesse momento, nesse sentido. Por quê? Porque o estudante ele entra na faculdade e ele automaticamente ele já manda bordar na doma dele, no uniforme sagrado, né, no nosso uniforme sagrado, a frase, palavra chefe. E a palavra chefe de cozinha. É chefe Adriano, chefe Paula, chefe... Uhum. Né?
Eu já dei aula, né? Sim. E eu sempre, o meu primeiro contato com os alunos sempre foi de deixar claro para eles que ali é um curso de base, principalmente técnicas, né? Que há um tempo atrás não existia, a gente não usava, né? Não tinha essa coisa das técnicas que existem hoje, que Sim. isso facilita, sim, o trabalho na cozinha, isso nos ajuda muito, mas que é uma base boa, aonde eles vão saber preparar molhos, fazer cortes, tem matérias relacionadas à administração, ao financeiro, a tudo isso. Então eu acho, e falo isso para todos, né? Que ali você está criando uma base e depois disso cabe os estágios ou você ir trabalhar realmente dentro da cozinha e você mesmo pedir, cara, eu quero começar do zero aqui, eu quero limpar chão, eu quero seguir todas as etapas para eu poder realmente, porque eu quero empreender amanhã, eu quero ser dono de um negócio e para mim, você ser dono de um negócio, você precisa entender realmente da limpeza do chão até a administração, o atendimento ao cliente e tarará. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falarem assim, isso você terceiriza, não é legal, você não precisa ser o dono, não precisa ser chefe, a gente sabe disso, não precisa ser o cozinheiro, mas hoje a maioria dos restaurantes é interessante, né, porque são os próprios cozinheiros que são donos, que Então, empreendem. mas aí é que vem uma situação que eu acho que tem que ser colocada em pauta. Às vezes o dono do restaurante, ele não tem nenhuma formação, ele não estudou, ele não pesquisou, ele não vivenciou uma cozinha, mas por ele ser dono do restaurante, automaticamente ele se intitula chefe de cozinha. Eu acho que o grande Você até uma opinião inverteu. muito minha. Ele nem cozinha, de repente. Ele nem cozinha, mas ele é o chefe do Entendi. restaurante. Né? Ele se apresenta como? Ele se apresenta como, e eu acho que, assim, é um pensamento meu. Uhum. Eu acho que o grande quê da questão está na palavra chefe de cozinha, está na proposta de formação de chefe de cozinha. Uhum. Que eu tenho isso para mim, que nenhum curso, nenhuma formação, nenhuma faculdade, escola do mundo vai formar um chefe de cozinha. Entender que a função, porque o chefe de cozinha é uma função, que a função de ser chefe de cozinha é um momento da nossa profissão. Naquele momento, eu tenho uma equipe a quem eu vou liderar, eu tenho uma cozinha, eu tenho uma brigada que eu tenho que cuidar. Naquele momento, eu sou o chefe de cozinha. Que daqui 10 minutos eu posso não ser o chefe daquela cozinha. Eu vou passar para um outro estágio. Aí eu vou ser o dono do restaurante. E eu vou colocar alguém para exercer essa função de chefe de cozinha, de liderança. Então eu acho que assim, quebrar esse estigma da palavra chefe de cozinha, que todo mundo quer ser chefe de cozinha. Eu não entendo esse fanatismo por esse cargo de chefe. Né? Acho que se a gente começar a pensar mais em ser bons cozinheiros, nós teremos cozinhas e restaurantes fantásticos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Falta isso hoje. Engraçado a gente falar sobre isso, porque hoje você contratar um cozinheiro é muito difícil. Falando sobre contratação, né, Lenia? Hoje é difícil, é uma mão de obra que está ficando meio escassa. Você contratar cozinheiro hoje no mercado. Eu acho que toda a equipe, né, na nossa área, aliás, não é só na nossa área, não. A mão de obra está escassa, principalmente na questão especializada, mas na nossa área, eu acho que é pior. Na nossa área um pouco mais, por quê? Por qual motivo? Oba! Nossa, que lindo! Esse é um pão de calabresa feito na casa, tá? Ai, que delícia, aí tá lindo. Pão típico italiano. Né? Pane de pepperoni. Que é tudo aqui feito, fabricado na casa. Não posso fugir das minhas origens de panificação, né? Pois é, as minhas isso raízes. É muito interessante você trazer isso para cá, Sim. Né? E a Itália foi... Depois a gente vai chegar nisso, mas... A gente vai chegar lá, como começa a Itália, né? Mas aí, voltando aqui pro raciocínio de contratação de cozinheiro, porque ninguém mais quer ser cozinheiro.
Todo mundo Ele quer quer ser ser chefe de chefe. cozinha. As pessoas acham que se esquecem que para chegar a esse posto de chefe, tem que ser um bom cozinheiro. E como é bom ser um bom cozinheiro, Uhum. né? O chefe ele só tem problema, ele assume um monte de problemas que não é legal. Acho que é a parte chata da profissão. Eu acredito nisso hoje. Né? Quando você está cozinhando na frente do fogão, é tão maravilhoso você esquecer Eu um pouco acho do que chefe. a história do chefe, né, da palavra chefe, realmente ela ficou meio banalizada, vamos dizer assim, eu não sei. Banalizada, Isso. né? Porque ela não reflete realmente o que é, A beleza muitas da das profissão. vezes, isso, ela não vai remeter aquilo que realmente é Sim. a função do chefe. Eu sou cozinheira, realmente adoro o que eu faço, né? Me chamam de chefe, mas e eu passei por todas as etapas também. Então, da limpeza do chão até, né, cozinhar rei, rainha, não sei o que, tarará. Mas, então eu fiz isso tudo, mas nem por isso, tipo assim, eu sou chefe por isso? Não, Não, acho que não não é diminui isso. nada. Eu aqui no meu restaurante, eu tenho a grande honra de dizer para todos, né? É diferente porque cada pedacinho do restaurante eu coloquei a minha mão. Uhum. Né? Da decoração. Você criou uma identidade, né? De tudo, as pessoas chegam e falam, Dilson, quem é o arquiteto, quem fez a decoração? Aí quando eu falo, foi eu? Como assim foi Surpreende, você? né? Peraí, mas então você agora entrou na Osteria Vincenza. Eu gosto desse nome. É um nome bonito, é o nome de uma cidade, né? Uhum. E o significado para mim, ele é mais bonito do que a cidade, eu acho. O que aconteceu para você chegar até aqui? Quando foi esse time que você teve? Agora eu quero ter o meu negócio, eu quero trabalhar para mim, eu quero botar a minha cara. Sim. Não só no prato, como também na arquitetura e tudo isso. Qual foi esse momento da sua vida? O que te deu o start? Você teve alguma inspiração? Você teve alguém que falou, não, vamos, sai dessa, vamos montar o seu negócio? Opa, perfeito. Então vamos lá. Voltando um pouquinho, são 30 anos de profissão, 25 anos de profissão dedicados à hotelaria, 24 anos dando consultoria, abrindo vários restaurantes, grandes marcas consolidadas, e veio a pandemia. E aí naquele momento eu falei, acho que está na hora de abrir o meu restaurante. Meu restaurante é um restaurante novo, é um bebê ainda, o meu restaurante ele tem 2 anos de idade, ele é muito prematuro para tudo que acontece hoje no restaurante. Uhum. Hoje eu ter um restaurante com 2 anos de vida, a gente que tem muitos anos de estrada sabe que 2 anos de empresa não é nada, a empresa nem se consolidou ainda, né? Mas o restaurante, eu escolhi abrir ele dentro de um centro comercial, no setor hoteleiro, no coração de Brasília. E em 2 anos ele é uma referência hoje na gastronomia italiana em Brasília, recebendo vários artistas, personalidades, de todos os gêneros, da política, da música, do teatro. São clientes hoje que são amigos do restaurante. Mas onde que foi o ponto que você não me contou até agora? Então, o ponto veio exatamente na pandemia. Agora está na hora de abrir o meu restaurante. E quando que você pensou, então, por exemplo, você falou, agora eu quero abrir meu restaurante. Aí, da onde veio a ideia da coisa do italiano e do ponto, a escolha do ponto? Porque a escolha desse ponto, que isso é uma coisa interessante da gente mostrar para as pessoas, que você está você tem uma rede hoteleira e tem um centro empresarial. Sim. Então, hoje você atende um público, que eu já falei isso no início, muito variado. E a sua proposta dentro da hosteria aqui, da ambientação e até mesmo do cardápio, ela é uma proposta que vai, como é que eu vou dizer assim, talvez ela não fosse, num primeiro momento, o ideal para esse local. Por quê? Por causa da variedade dos estilos que tem aqui dentro.
Então, assim, trazendo para uma... O mundo passa por esse espaço, né? Não, então, aí, tipo assim, dentro, a gente, tanto eu quanto você, a gente mexe com consultoria. Talvez, no primeiro momento, a gente chegasse e falasse assim, cara, cabe um belo de um buffet aqui, de um self-service, alguma coisa assim nesse sentido. Então, você ousou, e eu gosto disso, né? Porque é uma proposta muito bonita para dentro de um ambiente onde você poderia não atingir aquela clientela que você atingiu o objetivo, porque é um restaurante, não é um restaurante totalmente caro, mas para, por exemplo, assim, a questão do almoço, talvez um self-service seria melhor. Então, eu gosto muito de você ter arrojado nisso e como que você atuou com essa proposta sua para atingir todo esse público que você me falou. É isso. As coisas começaram a acontecer, acho que como tudo na minha vida, de uma forma muito natural. Eu nunca fui muito de pensar, de planejar. Hoje eu já paro um pouco para fazer isso. Hoje eu já planejo um pouco mais, mas tudo que eu sou ariano, eu sou impulsivo de natureza. Então eu sempre tive esse... As pessoas falam que é um problema. Eu não vejo como um problema, mas de pensar e fazer ao mesmo tempo. Eu nunca tive muito planejamento para fazer as coisas. Muito imperativo nesse sentido, as minhas coisas sempre foram para ontem. Então, uma grande amiga, que eu quero até mandar um abraço para ela, a chefe Miriam, que você conhece também. Beijo, Miriam. Miriam, beijo para você. E aí, conversando com a Miriam, a gente começou a namorar espaços aqui no Brasil 21. Ela sabia da minha vontade de abrir um restaurante. E então a gente começou a procurar alguns espaços aqui dentro do Complexo Brasil 21. Então encontramos um local que não era esse lugar aqui, era um outro espaço dentro do hotel, no primeiro andar, onde já existia um restaurante famoso na cidade, mas aí veio a pandemia e fecha o comércio. Peraí. Eu não lembrava se tinha passado pela pandemia. Eu tô vendo que essa conversa vai render bastante. Eu vou fechar esse bloco e a gente vai continuar essa conversa lá na cozinha. Ótimo. Primeiro porque eu quero conhecer e a gente precisa ver se ele sabe realmente cozinhar, né, gente? Então vamos para lá, vamos preparar alguma coisa, eu vou ser sua auxiliar hoje. Que honra! E vamos continuar esse bate-papo, porque eu tô doida para chegar aonde realmente... e mostrar para vocês o que aconteceu. Vocês estão vendo aí nas imagens de apoio que realmente é um local muito bonito, um cardápio muito bem elaborado, e a gente vai ver se ele sabe cozinhar. Vamos lá? Vamos lá? E nós chegamos na cozinha, aquela parte que a gente adora. Primeiro porque é onde a gente realmente mostra a essência do cozinheiro, né? Ele preparando, ele realmente mostrando um pouquinho do que é uma atuação dentro da cozinha. Lógico que é uma coisa muito simples, né? Muito simbólica que a gente faz aqui, mas é exatamente para ter essa vivência dentro de uma cozinha, de um restaurante. E ele vai preparar para a gente, eu já passei as dicas todas, tá? Um filé à parmegiana com um fettuccine alfredo. Isso é fantástico, é um clássico, mas que com toda certeza tem um toque dele aqui por cima para poder fazer esse prato explodir em sabores. Então a gente vai acompanhar isso, mas nós vamos continuar com o nosso bate-papo, porque ainda não conseguimos entrar dentro da osteria, né? Exatamente. Então vamos lá, é mão na massa e eu vou conversando com ele. Perfeito. Tá? Leninha, por que eu escolhi esse prato? O fettuccine alfredo com parmegiano. Acho que pela simplicidade desse prato. Um clássico, né? Um clássico.
a simplicidade desse prato, eu acho que ela é incrível, incrível. Explosão de sabores. Uma explosão de sabores, mas feito da maneira realmente correta. Um molho de tomate feito à base de tomate, nada industrializado, com uma boa matéria-prima, um filé mignon, e mantendo a característica original do fettuccine Alfredo. Ai, que delícia. Que é basicamente uma pasta de grano duro, manteiga e queijo de grana padano. Sem muito disse-me-disse, sem muito enfeitar nada. Ele já fez de uma simplicidade. Um molho de tomate que está ali pronto, que está belíssimo, está uma experiência incrível. Meu pessoal vai mostrar aí nas imagens de apoio. A gente vai fritar o parmegiano aqui. Fazer o parmegiano, empanar, fritar e na sequência já entrar com o empratamento e finalizando com o fettuccine Alfredo. Beleza, vamos lá. Vamos lá? Eu vou te auxiliar. Você vai me auxiliar, hein? Você vai me perguntar. Vou pegar aqui no filé mignon. Eu vou te contando a receita em off também. Vamos lá, filé mignon, você quer bater ou eu bato? Não, pode bater. Então vamos lá, olha só. Ah, detalhe, nós estamos na cozinha, nós estamos dentro da produção, estamos sem touca, mas por quê? Porque a cozinha agora não está em funcionamento. Exatamente. Só estamos aqui fazendo a filmagem, por isso que eu não coloquei uma touca, mas lembrando que isso é muito extremamente necessário. Ele tem o cabelo muito grande, então assim, né, é complicado. Mas vamos lá, me conta. Vamos lá, olha lá. Filé mignon. Deu uma leve batida nele. Vamos abrir ele um pouquinho. Vai me contando sobre agora. Eu não vou deixar ele da Osteria. Osteria Vicenza. Ok. Chegou na tua vida. Chegou na minha vida pós-pandemia, onde eu decido, nesse momento, abrir um restaurante. Empreender. E empreender. Na verdade, empreender já vem desde cedo, né? Sim, mas empreender para mais de uma forma... consultor, dando consultoria, abrindo restaurantes, mas empreender à frente de um restaurante é totalmente diferente. Né? Então, olha só, pessoal. Exatamente. Né? Já temperei com sal e pimenta, passei no ovo. Eu costumo fazer assim, ó. Vou passar na farinha de trigo. E aí eu volto de novo pro ovo batido. E aí não tem segredo, né? Olha só. Fecha com a farinha de rosca. De rosca. Dou uma batidinha. E depois vamos fritar. E depois nós vamos fritar. Eu decido abrir o restaurante. E aí começa a procura de nome, criação de marca. E aí eu me deparo com o significado da palavra Vicenza, né? Vicenza. Vicenza é uma cidade na Itália. E o nome Vicenzo, ele significa aquele que sempre vence. Então eu falei, pronto. Encontrei o meu nome, a minha identidade, encontrei o nome do restaurante. E daí surgiu a Osteria Vicenza, né? E abrimos realmente em julho de 2021, na pandemia, e agora em julho a gente vai completar 2 anos de existência. Temos que fazer uma festa. Vamos fazer, na verdade eu vou ter uma reinauguração do restaurante, abrindo e mostrando, trazendo para a cidade os novos espaços do restaurante. Eu comecei um restaurante bem pequeno, e hoje eu tenho um restaurante com outros espaços, com uma sala VIP. E lá na frente a gente falou sobre que era uma coisa muito importante para a gente trazer isso para o público, que era você dizer como que foi a experiência de você empreender aqui dentro, né, num centro empreendedor, de empreendedorismo, de lojas, enfim, de comercial, e o hotel. Como que foi a resposta disso, da sua proposta do Vicenza para atender almoços e tal, naquela correria que de repente, na minha visão, não teria tanto o sucesso que teve? Então, é importante essa pergunta. Brasília tem suas características, né? A gente de Brasília está acostumado a ter comércio dentro das entrequadras, a parte mais comercial. Empreender dentro de um setor hoteleiro é desafiador. Sim, por isso que eu trouxe isso. Pela cultura do brasileiro. Na Europa, em outros países, a gente tem uma outra cultura de restaurantes dentro de hotel. Na verdade, os melhores restaurantes, eles estão dentro dos hotéis, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o setor hoteleiro é
O restaurante do hotel, ele é visto como só pode frequentar quem está hospedado. Tá. Então, o grande desafio é trazer a sociedade, trazer a população, trazer o cliente que frequenta restaurantes no dia a dia comum para dentro do hotel. Até pela visão que as pessoas têm do restaurante dentro do hotel. De que é um restaurante caro, Isso. de que é um restaurante que a gente não tem acesso, só pode entrar quem está hospedado. E o principal, de que é um restaurante caro. E não é essa a verdade. Né? Então, eu abro o restaurante com esse pensamento. Quebrar esse paradigma, essa visão de que o restaurante de hotel é caro. O restaurante não é caro. O restaurante é acessível, as pessoas podem frequentar. Quer dizer, você pode construir uma operação, você pode empreender em uma operação dentro de um hotel ou um centro comercial com uma proposta tipo a osteria, que é uma proposta de empratado, coisa, né, de trazer uma gastronomia mais criativa, com preços que realmente cabem. Preço justo. Preço justo. Oferecendo algo mais, uma ambientação melhor, um prato. A ideia sempre foi essa desde o início, é não ter um restaurante caro, mas ter um restaurante com preço justo, com uma boa comida justa. Começar a preparar aqui. Vou trocar de lugar. E para você falar mais aqui com o público também. Agora eu vou fritar. Fritar a parmegiana. O parmegiano, o óleo já está bem quente. Já está frito, e aí vamos lá, Leninha. A gente vai passar por alguns momentos, né? Você sair da função de cozinheiro. Que você domina muito. Que você que já tem uma vivência, né? Você é a sua área de conforto, é a sua zona de conforto. Sim. Passar para o outro lado do balcão, tendo que administrar pessoas, compras, RH, fornecedores, cliente. Fazer uma gestão de uma empresa mexe muito com a cabeça da gente. Empreender não é fácil. Não é. Empreender é desafiador. Sim. Mas é gostoso e é bom. Com certeza. É muito bom você participar do processo de evolução da sua empresa. E aí é o mesmo que produzir um prato. Pegar a matéria-prima, começar do zero, empanar, fritar, criar, tirar o sabor. Esse é o desafio do empreendedor. Tirar e ter o resultado lá fora, né? Resultado. Que é o teu cliente satisfeito. Exatamente. No caso do Edilson, ele fez uma via contrária. Ele realmente veio aproveitando as oportunidades e galgando cada passo de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que ele foi vivenciando. E ele construiu realmente uma operação de sucesso dentro da vivência. Né? Ele inverteu, ele não fez um plano de negócios, né, Edilson? Você foi atuando na prática mesmo e com as oportunidades que foram aparecendo ali para ele. Quando a gente está falando de empreendedorismo, de repente, que eu acho que não foi o caso, ele deve ter acontecido quando você não faz esse plano de negócios, pode ser que você dificulte um pouco, né, a operação, você passe por alguns transtornos que, se tivesse construído esse suposto plano de negócios, talvez você tivesse eliminado etapas, vamos dizer assim. Eu acho que assim, né? O plano de negócio ele é fundamental para quem vai empreender, né? Eu venho já de 30 anos dentro de restaurante. Você aproveitou aquela bagagem que você tinha para empreender. Mas percebam que quando ele fala que ele saiu daqui, né, e foi assumir uma outra parte da empresa, que seria o financeiro, seria compras, enfim, toda aquela história ali, ele abandona a arte dele, porque a gente é um artista, né? A gente é artista. Que é o que faz realmente o restaurante funcionar. Não adianta você ter uma estrutura também lá fora maravilhosa e a comida não ser boa. Então, ele é quem faz isso aqui. Então, é muito legal quando você fala que você está voltando. Você está voltando para aquilo que ele gosta, para aquilo que ele realmente sabe fazer, que é criar
aquilo que vai ser servido lá fora. E é muito lindo isso, essa história é muito linda. A gente está chegando ao final do programa e eu adorei realmente estar contando a tua história. É um prazer estar cozinhando com você. Pois é, eu tenho certeza que lá fora todo mundo vai se encantar, né? Porque as pessoas perguntam muito isso, tá? Eu gosto de cozinhar, mas como é que eu faço e tal, não sei o quê. E o programa tem esse intuito de levar para quem tem um sonho, tirar esse sonho do papel e às vezes observando o detalhe que você fala, a gente mostrando essa paixão que você tem pela gastronomia, ele consegue às vezes trazer isso para o papel, não é? Bom. E ele está preparando aqui uma parmegiana linda que depois eu vou degustar, é claro, né? A gente vai entrar na parte final de montagem, né? Vamos montar esse prato e para a gente encerrar o programa. Ótimo. Posso dar só um recadinho? Claro que você pode, não só pode como deve. Eu quero que você fale para as pessoas o que é essencial realmente para quem sonha em estar montando um negócio da gastronomia. Pode falar para o povo. Primeira coisa é gostar muito da profissão. Porque não é uma profissão fácil. Não é glamour. Não tem glamour, é muito pelo contrário, é muito trabalho, mas muito satisfatório. O resultado final é muito bom. E eu acho que agora, esse ano de 2023, o segundo semestre, eu vou devolver um pouquinho do que a gastronomia me deu de presente durante esses 30 anos. Então, no segundo semestre, eu vou lançar aí o meu projeto social, que é uma escola de gastronomia periférica. Muito bem. Esse aí é o meu grande objetivo, que vai estar sendo concretizado agora no segundo semestre. Muito bem, E você vai cobrir em primeira mão. Tá bom? Que delícia! Obrigada. Vem aí, gastronomia periférica. Com o maior prazer, a gente vai cobrir isso sim, porque a gente realmente tem que tentar devolver um pouco daquilo que a gente recebe, porque a gente recebe muito, né? E na periferia tem tantos talentos, tantas pessoas que só precisam de uma oportunidade de mostrar esse talento. Muito bem, é isso. Parabéns. E eu conto com vocês sempre para que a gente possa mostrar esses talentos crescendo. A gente vai fazer isso com toda certeza. E vocês sabem, o Brasil Cozinha tem essa pegada de levar para vocês empreendedorismo na prática, de quem realmente coloca a mão na massa. Toda quarta-feira às 20h30 aqui no canal Empreender, não é isso? Obrigada! Obrigada por nos receber.